Olá, eu sou Anita Gomes, sou terapeuta de mulheres e hoje eu vim conversar com vocês sobre a morte, sobre os fins do ciclo. Você sabe lidar com a morte? Você sabe lidar com os fins de ciclo ou você tem dificuldade com eles? Então eu vou trazer aqui algumas reflexões para aquecer um pouquinho essa conversa antes de entrar no tema. Então, para aquecer esse tema, me diz uma coisa, como é que você lida com a morte? Você tem dificuldade para lidar com ela? Ela é um tema tabu na sua vida ou ela é um tema tranquilo para você? E os encerramentos? Você sabe lidar com os encerramentos? Os fins de ciclo? Sejam eles de um trabalho, de um relacionamento, de um curso? Ou para você é difícil quando algo termina? E eu lembro da primeira morte de uma pessoa muito querida que eu vivi, que foi a morte da minha nona. Eu tinha 12 anos quando ela desencarnou. Ela já estava doente há bastante tempo, estava no hospital, a família já tinha sido chamada e eu estava em casa com os meus avós paternos, a minha nona por parte de mãe e os meus avós paternos foram cuidar da gente. E eu lembro que o telefone tocou, o meu avô atendeu e eu fiquei no pé da escada ouvindo. Eu sabia que era uma notícia, era a notícia da morte da minha nona. E eu lembro que o meu avô me chamou e ele veio me contar, veio me dar a notícia de que a minha avó tinha morrido, minha nona tinha morrido. E eu lembro que eu já sabia, eu já esperava, era natural aquilo, e eu fiquei consternada porque eu não acessei choro nenhum. E eu fiquei buscando esse choro dentro de mim para ver se eu tinha uma reação comum, uma reação normal, vamos dizer assim. Eu acho que foi a primeira vez que eu lidei com a morte e eu imaginava que eu teria uma reação como a que muitas pessoas têm, né? Essas que a gente vê na TV, nos filmes, nas novelas. Que é quando a gente recebe a notícia da morte, a gente entra em choro profundo. E eu vivi poucas mortes de pessoas na minha vida onde de fato eu acessei choros profundos. E foram 2 mortes de mulheres que me ensinaram muito e de parceiras mesmo da vida, assim. Eu queria falar hoje sobre a nossa falta de habilidade para lidar com os encerramentos. Não só com a morte das pessoas que a gente ama, mas também com a morte dos ciclos de uma forma geral. E quando a gente fala de dificuldade de lidar com a morte, a gente fala de uma dificuldade de lidar com o feminino como princípio, o feminino como essa força criadora e destruidora de tudo. Porque se tem algo que a gente tem certeza absoluta, a única verdade absoluta talvez seja essa, que a gente vai morrer um dia, ninguém fica para contar a história, né? E quando eu falo negar o feminino, eu tô querendo dizer essa nossa falta de habilidade de lidar com os assuntos que o feminino traz, que sim, é a criação, é a vida, é a geração da vida, mas também é lidar com a morte, né? As mulheres, elas sangram todo mês, elas lidam com a morte todo mês, mesmo que a gente não saiba disso. O nosso sangue é o final, é o encerramento do ciclo de um óvulo que não gerou vida, que não procriou, né? E aí ele morre e o sangue leva, né? Leva essa matéria orgânica que não produziu vida. Então é muito feminino, lidar com a morte é muito feminino. E quando a gente tem dificuldade de lidar com as mortes, normalmente temos dificuldade de lidar com o nosso feminino ou com o feminino no mundo. Um outro motivo pelo qual a gente tem muita dificuldade de lidar com os encerramentos, com as mortes, é por conta da nossa necessidade de controle. A morte, ela é a constatação maior da nossa falta de controle, dessa impermanência que é a vida. E esse controle que a gente tanto briga dentro da gente, briga porque não é natural, né? Não é natural, o natural é esse fluxo impermanente que é a vida, e a nossa necessidade de controle, ela vem para contrapor essa sensação de impermanência que a vida traz. E também por conta do nosso apego. A gente é muito apegado, a gente quer pra gente, a gente quer que seja meu, só meu.
essa dificuldade de abrir mão, de soltar, de deixar ir, dificulta a nossa relação com as mortes e com os encerramentos. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre como é que a gente pode lidar para facilitar, para suavizar essa relação com a morte, com os fins, com os encerramentos. Eu quero deixar aqui 3 sugestões. A primeira forma que eu quero sugerir aqui é para você observar como é que você lida com os ciclos de uma forma geral. Seja o seu ciclo menstrual, seja o ciclo de um encerramento de um trabalho, seja o encerramento de um curso que você começou e que você gostou muito, que você se envolveu. Como é quando ele acaba? Observa os ciclos, traz o seu olhar para o ciclo das coisas, para a forma como as coisas começam, elas nascem, elas têm um apogeu, um ápice, e elas começam a se recolher de novo até elas encerrarem, elas morrerem. Observe o seu ciclo menstrual, como é que você lida com ele. Se você quiser, você pode adotar uma planta, um vaso desses de ter em casa e observar o ciclo dessa planta. Tem plantas que têm ciclos mais longos e tem plantas que têm ciclos mais curtos, e é natural isso, não é nem bom nem ruim, só é. Observe em que ciclo da sua vida você tá, se você tá no começo da vida adulta, se você tá no momento de procriar, seja filho, seja projeto, se essa energia da mãe tá muito presente em você, ou se você já passou por ela e tá entrando na sua menopausa e aí começa uma outra fase da mulher, né? Um outro ciclo, onde a gente começa a lidar com esse corpo que vai envelhecendo, vai perdendo vitalidade. Como é que é isso? Se você nega o envelhecimento ou não, ou se você tem ele de uma forma natural, de uma forma tranquila. Se você está num projeto ou num trabalho, observe em que fase do ciclo está esse trabalho. Ele está no começo, ele está no meio, ele já está se encerrando? E se ele está se encerrando, como é que você lida com esses encerramentos? Observa como é que você lida com as estações do ano. Tem uma que é a sua preferida? Você tem dificuldade de lidar com o inverno, por exemplo? Se você tem dificuldade de lidar com o inverno, é muito provável que você prefira os inícios e não os fins. Né? O inverno é esse momento do ano onde a gente se recolhe, onde a gente está morrendo, para o novo chegar na primavera. Então é onde a vida está no finalzinho, bem com pouca energia vital. E aí a gente ganha propulsão para a primavera. Então toma consciência de como é que você lida com as estações do ano. Se tem uma que é a sua preferida, ou se tem alguma que você rejeita. Eu detesto o verão, eu detesto o inverno. Isso pode te contar muito sobre a forma como você lida com esses ciclos e, portanto, como você lida com as mortes, com os encerramentos. A segunda sugestão que eu quero deixar aqui hoje é você nomear o que você sente diante dos encerramentos. O que é que você sente diante da morte, das mortes? Você sabe dizer? Você consegue dar nome? É muito importante a gente trazer essa consciência. O que é que eu sinto diante da morte? O que é que eu sinto diante da perda de uma amizade, por exemplo? Né? Se tem uma amizade que se desfez ou que está num momento de afastamento, de pausa, como é que você se sente? Você sente culpa? Você sente medo? Você sente vergonha se você foi a pessoa responsável por esse encerramento? Você sente uma necessidade absurda de se segurar nessa amizade para que ela não vá? Ou você honra esse ciclo e deixa essa amizade ir? A gente não gosta de perder amigos, né? E às vezes não é perder, às vezes é um outro momento da vida, é uma outra fase que cada um de nós tá vivendo. E a gente tem muita dificuldade de honrar o ciclo das coisas, de esperar o momento das coisas, o momento certo de atuar, o momento certo, o momento de deixar ir, de deixar morrer, de deixar... Quando a gente não deixa morrer, a gente não tem energia do novo, a gente não deixa nascer, a gente fica ali alimentando o velho, apegado ao velho. Então, nomeia como é que você se sente diante das perdas, diante das mortes, diante dos fins, dos encerramentos. Toma consciência de como é que é isso para você. Pode ser muito bacana.
E por último, eu quero deixar uma sugestão de uma prática do yoga, que é um asana do yoga, que segundo alguns professores de yoga é o asana mais desafiador de realizar, porque ele aparentemente é o mais simples, mas o mais complexo, porque ele não tem movimento. Eu tô falando aqui do Shavasana, que é a postura do cadáver. A postura do cadáver nada mais é do que a gente deitar no chão, com as palmas das mãos viradas para cima, encaixar o corpo e soltar o peso, derreter, sentir que a gente entra na terra e a gente se entrega. É a postura que a gente faz no final de uma prática, para integrar tudo aquilo que a gente trabalhou durante a prática. E por que ela é tão desafiadora? Porque a nossa cabeça não para, porque a gente contrai, segura o corpo, tem partes do nosso corpo que nunca relaxam, a não ser quando a gente dorme, e olhe lá. Então, a postura do cadáver, a postura do Shavasana, esse asana, ele é muito bacana para quem quer praticar a entrega, para quem quer praticar o soltar, o deixar o controle ir embora. E ele é muito simples, é algo que você pode fazer 5 minutos antes de dormir. Eu só sugiro que você faça no chão e não na cama, para que você coloque um tapete, um mat de yoga, deita e solta o corpo. Vai soltando, vai dando comandos para que o corpo ele vai derretendo dos pés até a cabeça. E aí quando chegar na cabeça, só se entrega. E observa como é que você lida com essa postura. Ela é fácil, ela é gostosa para você ou ela é muito desafiadora? Eu ouço pessoas, quando eu sugiro fazer o Shavasana para trabalhar a entrega ou esse soltar o controle, eu ouço algumas pessoas dizendo: nossa, é a melhor hora da minha prática, eu adoro essa prática, eu consigo me entregar, eu solto e consigo derreter na terra. E aí eu sempre trago uma reflexão: será que esse é o único momento que você se permite soltar o controle? Porque a vida tem muitas facetas para a gente administrar. Então, às vezes, a gente não pode soltar o controle, né? Ou abrir mão dessa sensação de estar no controle. E aí, esses momentos de pausa, eles são fundamentais para esse equilíbrio de quem tem um perfil muito controlador. Então, se você tiver facilidade, observa se esse é o seu caso. E se você tiver dificuldade, vai respirando e vai tentando soltar cada vez mais. A cada dia que você for praticar, você vai perceber que ela fica um pouco mais fácil. E depois volta para me contar como é que esses exercícios podem te apoiar, contribuírem para que você lide com a morte, com os encerramentos de ciclo de uma forma mais natural. Eu sinto que a gente tem dificuldade de honrar os ciclos naturais da vida. E quanto mais a gente aprende a lidar com a morte, mais a gente aprende a lidar com a vida. Essa é a verdade. Quanto mais eu deixo as coisas morrerem, eu abro mão desse controle, entrego, solto esse apego, mas eu tenho espaço, eu abro espaço dentro de mim para o novo chegar. E olhar para a vida com esse olhar natural de que as coisas nascem e elas crescem e depois elas vão morrer, traz leveza, é libertador. Porque imagina se a gente se apega a tudo que passa pela nossa vida, ao longo de toda a vida. A gente vai chegar no final da vida uma pessoa acumuladora de coisas que talvez não fossem necessárias. Seja uma casa cheia de objetos, ou seja, experiências que a gente não solta, ou pessoas que a gente não deixa ir e a gente fica apegada. Quantas pessoas você não deve ter ouvido sobre falando aí sim do momento da morte, que precisou da liberação de uma pessoa querida, de um familiar acontecer para que ela pudesse ir, né? Essa relação de apego, ela é natural, a gente não quer perder e não tem problema. O problema é se eu não consigo lidar com ela, se eu não deixo o outro ir, cumprir o ciclo dele, ou se eu não deixo as coisas acontecerem como elas deveriam acontecer. Eu acho que é isso que eu queria deixar hoje. Eu vou ficando por aqui. A gente se encontra semana que vem no próximo vídeo. E se você quiser falar comigo, me manda
escreve aqui nos comentários, compartilha esse vídeo com outras pessoas que você sente que pode contribuir para essa reflexão. Escreve para mim ou pelo direct do Instagram ou nos comentários aqui se você tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão de outros temas, porque para mim é muito legal trabalhar em cima dos temas que vocês trazem. Esse espaço fica muito mais rico de troca e a gente vai construindo aí um relacionamento, uma relação muito gostosa, porque é isso que de fato importa para mim, que a gente se relacione, que a gente troque. E eu gosto muito, para mim é muito importante saber quais temas vocês gostariam de ver por aqui. Então fiquem à vontade para me mandar essas mensagens e a gente se vê no próximo vídeo na próxima semana. Até!